Olha, muita gente tem me perguntado nas redes sociais como foi o meu processo para obter o título de residência permanente em Portugal, esse que vocês estão vendo aí agora. Então resolvi gravar esse vídeo para explicar de forma simples, de forma direta, o que é esse título, para que ele serve, quais são as diferenças entre ele e o temporário, e também para falar um pouco da realidade burocrática portuguesa, que faz parte da vida de praticamente todo imigrante que se propõe morar nesse país. Bom, meu nome é Cláudio, eu sou residente legal em Portugal desde 2018, atualmente eu sou portador do título de residência permanente e também eu já tenho um processo de nacionalidade portuguesa em andamento, bem avançado lá na Conservatória do Porto. Depois de tantos anos vivendo aqui, passando pelas fases do processo migratório português, eu acredito que eu posso, de certa forma, compartilhar uma visão mais prática, mais realística, mais útil para quem está nessa caminhada, ou para quem pretende estar nessa caminhada. Quando a gente chega em Portugal, normalmente o primeiro documento concedido é o título de residência. O título de residência temporário. Esse título ele possui validade limitada. Dependendo do caso, ele pode valer por 2 anos, ele pode valer por 3 anos, e ele precisa ser renovado periodicamente. Agora, o título de residência permanente ele é uma, digamos, etapa superior dentro da estabilidade migratória em Portugal. Ele demonstra que o estrangeiro ele já possui um vínculo consolidado com o país. Mas aqui existe uma confusão que é bastante comum, e eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido. Muitas pessoas pensam que o permanente significa vitalício. Não, não é. Definitivamente não é assim. Em Portugal, como em qualquer lugar do mundo, eu acredito, praticamente todos os documentos caducam e precisam ser renovados, inclusive os documentos portugueses. O cartão de cidadão português precisa ser renovado, o passaporte precisa ser renovado, o passaporte português. A carteira de condução, enfim, diversos outros documentos, eles possuem prazo de validade, a depender da categoria de cada um desses documentos, Portanto, o título de residência permanente, ele também segue essa lógica, ele também necessita de renovação física do cartão. A diferença é que o direito de residência, ele deixa de depender das renovações temporárias sucessivas que aconteciam antes, por ocasião do título temporário. Essa é a grande particularidade do permanente em relação ao temporário. Você deixa de viver aquela lógica da renovação temporária constante, de ansiedade documental a cada poucos anos, Isso, óbvio, desde que você continue cumprindo as exigências legais do país. Uma outra diferença importante é a questão da estabilidade. O residente permanente ele passa a ter uma condição migratória muito mais sólida perante o Estado português. É uma fase em que, teoricamente, a pessoa já demonstrou integração, residência contínua e cumprimento das regras legais ao longo desses vários anos que eventualmente se encontra aqui no país. Mas qual que é o tempo necessário para pedir a residência permanente? Foram muitas as perguntas nesse sentido, nas minhas mídias aí. Bom, em geral, 5 anos de residência legal em Portugal. Você tem que estar 5 anos documentado. Depois desse período, o imigrante ele pode solicitar o título de residência permanente junto à AIMA, que atualmente é o órgão responsável pelas questões migratórias aqui em Portugal. Lógico, a gente sabe que está uma confusão danada aquilo lá, mas há que se ter paciência. Muita paciência. Olha, infelizmente, a burocracia e a morosidade, elas são marcas bastante presentes aqui em Portugal. Quem vive aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Os processos, eles demoram uma eternidade. Os agendamentos, eles podem demorar meses, em muitos casos anos. E às vezes a sensação é de a gente está tentando atravessar um oceano usando um barquinho de papel molhado. Se dá para mal comparar. Mas apesar disso, o processo ele anda. Ele anda devagar muitas vezes, na maioria das vezes, mas ele anda. Para solicitar residência permanente, normalmente são exigidos alguns documentos específicos. Por exemplo, o título de residência caducado, ou válido, mas temporário, os comprovativos de meios de subsistência, os comprovativos de alojamento, contrato de aluguel, se você for proprietário, caderneta predial, certidão de registro criminal, tanto do Brasil quanto daqui, comprovativo de conhecimento básico de português, para quem não é CPLP, obviamente, Nós somos dispensados, brasileiros e CPLP.
E outros documentos aí que podem variar conforme a situação específica do imigrante, a situação específica da pessoa, o status migratório da pessoa. Atualmente, grande parte desses pedidos, eles começam através do formulário de contato da AIMA. Esse é o procedimento atual, é por ali que muitos processos são submetidos. Pedidos são iniciados e documentos são enviados através do formulário de contato no site da AIMA. O ideal, então, é acessar o portal oficial da AIMA e utilizar esse formulário de contato correspondente ao seu caso específico. Lá na aba tem todas as possibilidades lá. E, aliás, fica uma dica importante aqui. Guardem tudo. Guardem protocolos, comprovativos, e-mails enviados, respostas recebidas, que mais? Documentos digitalizados. A vida do imigrante, a nossa vida aqui em Portugal, ela acaba virando quase um grande arquivo vivo. É uma mistura de pasta documental com resistência psicológica, vamos assim dizer. E haja psicológico. E eu digo isso sem ironia mesmo, sabe? Porque imigrar exige muita resiliência, muita mesmo. Exige muita adaptação. Exige capacidade de continuar mesmo quando a burocracia ela parece infinita. Muitas pessoas, elas imaginam a imigração apenas como a chegada ao aeroporto, mas não é não, tá? Não é mesmo. Imigrar ela é uma sucessão de processos. A nossa vida em Portugal é uma sucessão de processos. É uma longa travessia, e essa travessia é dividida em fases, e essa é uma delas. Primeiro vem o visto, depois vem a residência temporária, depois vem a residência permanente, né, que eu diria ser a penúltima fase, na verdade, antes da obtenção da nacionalidade. E falando nisso, hoje, depois de aproximadamente 8 anos dessa caminhada, eu já me encontro aí justamente na penúltima fase, que é a residência permanente. E agora eu sigo para a última etapa, que é a nacionalidade portuguesa, inclusive já estando em curso na conservatória, já dei entrada, já vai fazer 2 anos. Então, para quem está começando agora, eu deixo aqui uma mensagem final. Tenham paciência, organizem os documentos, cumpram as regras impostas pelo país. Olha, o processo ele é lento, mas cada etapa vencida representa uma conquista enorme, acreditem nisso, tá? Boa sorte a todos vocês nessa caminhada aí. Qualquer hora eu volto por aqui com outras informações de interesse, né, geral da nossa combalida classe dos imigrantes. Grande abraço, tamo junto.